Oi, boa noite a todos, todas e todes. Começa agora o Sinapse ICL. Muito boa noite, César Calezon. Beleza? Beleza. Boa noite, Robs. Boa noite para a nossa comunidade linda também. É isso aí, vamos lá. A gente já recebeu aqui no programa o Hélio de la Penha, que fez a gente lembrar de um quadro muito bacana que tinha na TV Pirata. O quadro chamava-se TV Macho. Que era muito legal e eu recomendo para vocês buscarem aí depois que acabar o programa, tá? Isso. Eu tô lembrando de TV Macho porque o nosso papo hoje é sobre masculinidade. E quem conversa com a gente é o Vinícius Rodrigues, que é antropólogo, produtor cultural, curador independente e também professor da Escola Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, a famosa FESP-SP. Vinícius, seja bem-vindo ao Sinapse. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite, Roberta. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. Muito feliz em participar da conversa. Obrigado, querida. A gente também está muito feliz com a tua presença, Vinícius. É um prazer te receber. Vamos lá. Vinícius, quem inventou essa história de que meninos usam azul, devem pegar todas e todos, meninos não choram? De onde vem isso, cara? Será que vem da própria construção do patriarcado? Exatamente, Roberta. Essa história de meninos de azul, meninas de rosa, enfim, todos esses estereótipos de gênero, eles são parte de uma construção histórica do patriarcado e da dominação masculina, né? Pensar que qualquer sociedade, qualquer comunidade, mas especialmente a nossa, né, sociedades ocidentalizadas, sociedades modernas, urbanas e por aí vai, elas têm uma série de hierarquias sociais. E nessas hierarquias há uma produção de estereótipos em relação àquilo que certos grupos devem fazer e que outros grupos devem fazer. Por exemplo, pensando homens e mulheres, esses estereótipos vão recair aí em relação aos homens e às mulheres como obrigações que fossem naturais para cada performance de gênero. Então, de fato, tudo isso é produto de uma construção histórica, né? Não há uma base, de fato, biológica ou natural para esses tipos de comportamento, para esse tipo de ideia. Vinícius, e o que você classificaria como as características centrais dessa masculinidade hegemônica? A gente sabe, a Hobbes colocou alguma delas, por exemplo, de que você tem que ser viril o tempo todo, de que você não pode chorar, de que você, de alguma forma, deve se relacionar com quantas mulheres você... Conseguir, né? Quantas conseguir. Exato. O que mais você classificaria como característica central dessa masculinidade hegemônica? Bom, é importante lembrar que o conceito de masculinidade hegemônica foi criado por uma socióloga australiana chamada Raelwyn Connell, né, e é um conceito que está sempre sendo debatido, então ele não é um conceito, digamos, absoluto. Tem pessoas que concordam, pessoas que discordam. Eu concordo, né, mesmo tendo críticas ao conceito que não vale a gente explorar aqui. Mas, basicamente, é a ideia de que há um padrão de ser homem, né? E esse padrão ele é atravessado por vários recortes, vários marcadores sociais, e ele dita um certo tipo de comportamento. Então, esse padrão hegemônico de ser homem, por exemplo, numa sociedade como a nossa, ele é o padrão de ser homem ocidental, a partir de uma lógica de construção social e de gênero da Europa, né? Porque somos um país que foi colonizado historicamente, então a gente tem muita influência desse tipo de masculinidade hegemônica. Geralmente, quando a gente caracteriza, né, essa masculinidade hegemônica e pensa esses marcadores, a gente pensa que são geralmente homens brancos, que estão em posição de poder, que são compulsoriamente heterossexuais, né, em alguns países majoritariamente cristãos, e assim vai. Todas essas características que são muito familiares ao Ocidente. Perfeito. Será que eu posso colocar nesse guarda-chuva aí da masculinidade hegemônica os homens que não deixam as mulheres falarem, os homens que interrompem as mulheres, os homens que desrespeitam, né, tudo que seja diferente e contrário? Porque eu sinto, Vinícius, não sei se você concorda comigo, que a masculinidade, ela se sente... eu posso dizer que invadida, né, em certos locais ou em certos ambientes
que são destinados a eles, né? A oratória, que é destinada a eles, né? Um estádio de futebol, que é destinado a eles, Sim. enfim. Você concorda comigo? Concordo plenamente, né? Os espaços também de socialização, de lazer, eles são generificados. Você deu o exemplo dos estádios de futebol, por exemplo. A gente pensa, né, que tem muitas mulheres que gostam de futebol e não se sentem à vontade no estádio por causa do comportamento dos homens, né? E outro exemplo que você trouxe que é bem interessante é a fala, né? Como os homens sempre se apropriaram dos espaços de fala, porque a gente que sabe que falar, se comunicar é poder também, né? E os homens, em uma sociedade patriarcal, eles estão aí criando um monopólio, né? Tem criado historicamente um monopólio do poder. Então, acho que faz muito sentido, sim, a gente pensar que há um certo ressentimento, né, de uma masculinidade hegemônica, tradicional, que hoje vem sendo criticada por causa do avanço do movimento feminista, dos movimentos feministas, da luta das mulheres em geral, né, independente de serem feministas ou não, ou de se auto-intitularem como feministas. Mas há sim um ressentimento porque as mulheres começam a, de fato, questionar, né, começam a disputar o poder com esses homens, né, começam a produzir políticas que beneficiem a sua classe, e esses homens começam a se colocar de forma ressentida, né, isso intensifica certas práticas machistas. Uhum. E Vinícius, a gente sabe, me corrige se eu estiver errado, se você não, se você discorda, mas eu acredito que, por exemplo, essa masculinidade tóxica, hegemônica, é o substrato filosófico que potencializa feminicídio, que potencializa agressão contra a comunidade LGBTQIA+, que proporciona uma série de violências de todas as ordens, né? Agora, pouco se discute, e é aí que eu gostaria da tua ponderação, que os próprios homens também sofrem com essa masculinidade, porque de muitas maneiras isso impede com que os homens trabalhem as suas fraquezas, sejam capazes de olhar para a complexidade do que é ser humano, em última análise, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que é o caso, que essa masculinidade também afeta os próprios homens? Nossa, César, perfeito, perfeito. Eu acho que sim, né? E eu acho que justamente por causa desse ressentimento hoje, dessa apropriação de certos espaços que eram dedicados aos homens pelas mulheres, elas começam a participar desses espaços, os homens ficam um pouco deslocados, né? E um dos sentidos desse deslocamento se dá porque, primeiro, você precisa alcançar uma masculinidade hegemônica, que de fato é só um modelo vazio, que não existe, né? É só uma ideia que os homens têm do que é ser homem, mas isso não condiz com a realidade, porque a gente pode criar essa masculinidade da forma que a gente quiser, a gente pode experimentar o que a gente quiser, e isso não vai fazer com que deixemos de ser homem, né? E tem essa questão também, que essa violência, ela se volta contra esses homens a partir do momento que você percebe que esse padrão é inalcançável, esse lugar não existe, é um lugar vazio, né? E aí você tem críticas das mulheres em relação a essa masculinidade tóxica, e ao mesmo tempo, quando você tenta alcançar uma outra forma de masculinidade, que é essa hegemônica, que você acha que você vai se dar bem, você também não se dá bem porque você está num lugar vazio. Então você precisa se reinventar, né? Você não pode tentar se apegar a modelos. É claro, a gente tem sistemas de socialização que vão informando a gente, né, o que é ser homem. Ninguém sabe o que é ser homem ou ser mulher, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai se desenvolvendo enquanto ser humano. A gente vai se generificando, se racializando e por aí vai, né? Ou racializam a gente, para ser mais específico, né? Uhum. Mas eu acho que esses efeitos do machismo, eles são nocivos também para esses homens, porque eles estão sempre numa busca que é vazia. Isso causa muito sofrimento. E posso te dar um exemplo, Robes, disso que eu tô um relato na prática. Quando eu tinha 14 anos, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo e meu pai aparecia esporadicamente em casa. E eu acho que toda essa geração passada era muito comprometida por isso que a gente está trabalhando aqui, essa questão dessa masculinidade hegemônica, tóxica, que restringe o que é ser homem a determinados padrões de funcionamento. E quando eu tinha 14 anos, meu pai apareceu com um tolete de cigarro, assim, sabe? Não é uma carteirinha, não. Sabe? Pack todo? Um pack inteiro, com 20 maços de cigarro. Eu tinha 14 anos, Vinícius. Ele colocou isso na minha frente e falou, homem que é homem fuma. Ui. Entende? Então é disso que a gente está trabalhando aqui. E eu sei que o meu pai não era uma exceção. Eu sei que isso era um funcionamento que restringia o que é ser homem a fumar,
transar, beber, não poder negar sexo. Qualquer mulher que eventualmente se apresentasse, você tinha que transar sob pena de você não ser macho, entende? Então isso, principalmente para minha geração, a gente foi criado sob a égide desse estigma, entendeu? De que homem que homem fuma, homem que homem bebe e tal. Você vê isso até hoje. As pessoas te digam, eu não confio em quem não bebe. Você não bebe, então você não é macho. Tem esse tipo de associação primária que faz muito mal para os próprios homens, inclusive. Nossa, pesado, hein? É pesadíssimo. Perfeito, né? É sempre compulsório, né, César? Essa masculinidade é sempre compulsória, Isso. é sempre pessoas te pressionando, é o tempo inteiro uma pressão externa para que você vá se enquadrando o máximo possível no modelo. O modelo não existe, mas há um ideal de modelo, né? Então tudo isso que você contou, essa história que você traz ilustrando bem sobre o seu pai, eu acho que representa bastante essa ideia de como é uma coisa compulsória, como é uma coisa que não é de fato escolhida ou refletida. A gente vai seguindo o modelo, seguindo o padrão, porque vão ensinando pra gente que é assim que deve ser. Exatamente. E aí, desta maneira se dá essa formação da identidade masculina, né, Vinícius? Agora, eu te pergunto, entre vocês, entre os homens, deve ser muito mais difícil, né? Porque, primeiro que eu vejo uma relação dura, porque é uma relação do tipo, quem pegou mais, quem fez mais, quem é o mais, quem não chora da turma, Isso. né? Enfim, entre vocês, entre homens ali, é difícil ser uma pessoa sensível ali nesse ambiente, não? Ah, é bem difícil. Por que é difícil? Porque você demonstrar, né, alguns sentimentos, né, são vistos como fraqueza. Então você se blinda em relação a alguns sentimentos, não são todos, outros são muito bem-vindos, né? Por exemplo, sentimentos que movimentam ali ações mais violentas ou ações mais agressivas são muito bem-vindos, esses tipos de afeto. Agora tem outros afetos que não são bem-vindos justamente porque você precisa se blindar. E aí você constrói, né, essa carapaça, você coloca essa máscara, e você vai fazendo exatamente as coisas que você trouxe como exemplo, né? O homem vai fazendo todo esse trajeto. Então quem é que pega mais? Né? Tem sempre uma disputa, uma competição, quem que ganha mais? Né? Meu carrão, e aí quem vai. tem o carro maior, quem tem a casa maior. Né? Então a sociabilidade vai se dando tudo em torno disso, de uma disputa, às vezes aberta, às vezes velada, né? Mas ela faz muito parte dessa sociabilidade masculina mesmo, pelo menos dessa masculinidade mais tradicional e hegemônica, como a gente está conversando aqui. E a saúde mental entra onde aí nessa história, esse hein? é o principal ponto, porque a tua saúde mental, o teu psiquismo fica comprometido. Porque, veja, para ser capaz de suportar as dores humanas, você precisa falar, você precisa ser capaz de entrar em contato com a integralidade daquilo que você é. Se você começa a vestir esse tipo de defesa, por exemplo, que o Vinícius está colocando, o que já não é fácil vai ficar insuportável. Então, muitas vezes, quando você se reúne com uma única pessoa, endereçando essa tua provocação que é brilhante, Roberta, quando você está conversando com um único amigo, né, o cara, ele se desarma e ele consegue te dizer principalmente coisas relacionadas a sexo. Isso é dificílimo para homem. Falar de broxar, por exemplo. Esse é uma das coisas. A dificuldade financeira, dificílimo para homem. Quando você está com um único amigo, ele consegue se desarmar. E ele te conta as coisas, ele te conta as dores, e você percebe que aí isso ajuda a desanuviar, entende? Quando vem uma outra pessoa e começa a formar um grupinho no qual você tem já 3, 4 ou 5 pessoas, as defesas voltam com força total. E muitas vezes aquilo que aquela pessoa te disse sozinho, quando estava você, some. E aquela pessoa que estava sofrendo com uma determinada questão passa a fazer piada em cima dessa... Você entende? O quanto limítrofe e estúpido o homem coletivo, principalmente quando ele está num grupinho de 3, 4, 5 outros homens, pode ser, é inacreditável. O cara estava chorando com você momentos atrás. Chega 2, 3 amigos e formam-se um grupo e ele veste essa carapuça a qual o Vinícius se refere. Trazendo para a roda ainda em cima dessa provocação, onde é que entra a individualidade da pessoa? Porque, enfim, existe a essência da pessoa que é moldada por um sistema, né? Mas será que
O que pede para essa pessoa ser diferente seria a individualidade dela, uma vez que o ambiente não é nada favorável? Olha, eu arrisco dizer que pensar em termos de individualidade é muito complicado, por quê? Porque quando a gente fala sobre masculinidade, né, obviamente que a gente está generalizando uma quantidade enorme de indivíduos que se auto-identificam como homens, inclusive homens trans, não somente homens cisgênero, né? E que são atravessados, envolvidos por uma estrutura que é extremamente coerciva, né? Então, por mais que você tenha individualidade, todos nós tenhamos, porque tem as idiosincrasias, as diferenças, cada um é um, ninguém é igual ao outro. Tem uma coisa estrutural que atravessa todos esses homens. E essa que é a questão, né? Quando você pega, eu trabalho muito com pesquisa, obviamente, porque eu sou acadêmico, é meu trabalho, mas quando eu faço pesquisa com homens, por exemplo, estou produzindo agora minha tese de doutorado sobre homens, eu converso com vários homens, né, e também, enfim, conversas formais e informais, é óbvio que eu percebo, né, que há diferenças, né, e essas diferenças elas são variadas, mas há sempre uma estrutura comum, né, que vai atravessando com maior ou menor força a vida desses homens e a forma deles se comportarem e pensarem sobre o mundo. E muitas vezes também não há muito espaço para você pensar na subjetividade, né? Para você pensar no sentido de que você precisa fazer uma autorreflexão, você precisa pensar em si mesmo, entender os seus processos, se abrir para certas coisas, não há tempo para isso, né? Porque é sempre uma ideia de se autoafirmar, né? De competir, né? De sempre estar à frente do outro, de nunca se deixar colocar por baixo numa situação. Então não dá tempo para você abrir esse espaço mais reflexivo, que aí eu acho que tem certos processos aí, por exemplo, psicoterapias, coisas do tipo, rodas de conversa também, em alguma medida, ajudam um pouco você a se desconstruir desse processo. Mas eu acho que não basta só você, enquanto indivíduo, tentar sozinho, né? Porque é um processo social, estrutural, e você precisa dessa troca com outros indivíduos, em espaços de segurança. Genial. Eu acho que você ouviu alguém ao longo dos últimos meses dizer que o desenvolvimento humano é histórico e cultural. Acho que você me ouviu dizer nada. Quase nada, né? Eu quase não insisto nesse ponto, né? Imagina. Daí a importância da fala do Vinícius, e esse é o ponto central. E tem uma fala tua, por exemplo, eu trago no Esfarrapados, Vinícius, que é esse meu último livro, e essa é a definição acadêmica, técnica, de como é que se constitui a personalidade do indivíduo. E com base em Vygotsky, eu argumento que a personalidade do indivíduo é um processo hipercomplexo, mas que passa, de muitas maneiras, pelo teu tempo autobiográfico e o teu contexto histórico geracional. Ou seja, é uma soma dessas duas coisas. Uma engrenagem, né? O teu tempo autobiográfico e o teu contexto histórico geracional. Por isso que é muito difícil resolver isso sem endereçar essa camada mais profunda que Vinícius está propondo aqui. Agora, tem uma fala tua que quando a Hobbes trouxe pro nosso roteiro aqui, eu achei genial, que é o seguinte, abre aspas, você diz, não existem masculinidades saudáveis no capitalismo neoliberal. Discorre um pouco sobre essa fala, eu achei genial por conta de toda essa questão que a gente está trabalhando aqui previamente contigo, né? Sim. Já repeti essa frase algumas vezes e tem publicado nas minhas redes sociais por causa das reflexões que eu costumo postar. Bom, é sempre importante se posicionar, né? Eu sou um crítico ao capitalismo, né? Nós sabemos que, como o César trouxe, os processos humanos são históricos, né? O capitalismo também é histórico, ele já não existiu, ele pode deixar de existir novamente em algum momento, e eu sou crítico ao sistema porque eu acho que não é a melhor forma de vida para nós, e a gente está vendo aí o calor que a gente está vivendo, todas as tragédias ambientais que estamos vivendo, enfim, é uma questão complexa. Mas pensando nas masculinidades dentro do capitalismo, né, é pensar que o capitalismo também é um sistema de competição. Né? E essa masculinidade formada no capitalismo, obviamente, que ela vai ser uma masculinidade que vai valorizar a competição. Né? O capitalismo é um sistema de exploração. A gente, no capitalismo, é ensinado a interpretar a desigualdade como natural. Então, é óbvio que a gente vai olhar para as mulheres, que no caso são a nossa diferença, né? A nossa alteridade, né? a nossa outra parte de diálogo na vida, de produção de sociedade, de produção de vida mesmo, reprodução, né? A gente vai olhar
de forma desigual. Porque o sistema em si ele é desigual, ele valoriza a desigualdade, ele naturaliza a desigualdade, ele faz com que a gente entenda que viver num mundo em que há opressão, que viver num mundo em que algumas pessoas têm acesso a certos aspectos da vida, a certos serviços, a certos lugares e outras não têm, é uma coisa natural, né? É um mundo em que, se a gente vai mais profundamente ali investigar, ele vai interpretar que a violência contra a mulher, por exemplo, é natural, a partir de premissas aí muito esquisitas, muito estranhas, que partem de uma biologia de uma biologia evolucionista, Perfeito. né, na qual vai elencar aí os tipos humanos num ranking, né, dos mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos, mais fortes, menos fortes e por aí vai, né, como se a evolução se desse dessa forma mesmo, né? Então acho que é isso, acho que o capitalismo ele é um terreno muito fértil para produzir e dar continuidade para esse tipo de masculinidade. Eu fico pensando que, e não é romantizando, né? Porque como antropólogo as pessoas podem falar, vai falar de indígena, vai romantizar, ou vai falar de quilombola e vai romantizar. Porque eu sei que a masculinidade ela tem problemas, a vida humana tem problemas e as masculinidades têm problemas em qualquer lugar. Mas eu fico sempre refletindo, né? Como a masculinidade de outros lugares, por exemplo, de comunidades indígenas e quilombolas, não são parecidas com a nossa em vários aspectos, né? E não é que não tenha competição, porque isso também faz parte da vida, mas as relações de proximidade, de conversa, elas se dão de forma diferente, né? Até pela valorização que a gente tem do contar história, da autobiografia, do falar de si. Isso vai produzindo relações entre homens que são muito diferentes, né? Muito bons esses dois exemplos e eu quero ir por aí, continuar nessa linha. Existe masculinidade específica por classe, Vinícius? A classe é um fator importante, né? Um marcador social importante. Eu não vou dizer que dá para pensar que existem classes, masculinidades específicas por classes, mas eu posso pensar que o fator classe ele muda a forma como alguns homens se comportam, né? Você ter acesso, por exemplo, a mais bens de consumo, né? Você ter acesso a mais oportunidades, isso faz com que você se comporte de uma forma diferente, né? Faz com que a questão, por exemplo, do seu ego masculino se expanda aí ainda mais, né? Porque você não está numa fatia subjugada da população. Um homem, por exemplo, mais pobre, de periferia, de favela, etc., ele está também, por esse recorte de classe, numa parcela que não é beneficiada, né? Numa parcela subjugada socialmente, economicamente. Então isso faz com que essa autoestima, por exemplo, se retraia em muitas vezes, né? E para um homem que está numa classe elevada, não. Né? Um amigo meu costuma dizer que são os reizinhos do mundo, são os homens que acham que podem fazer qualquer coisa. Eu acho que a classe ela é determinante nesse aspecto. Bom. E de muitas maneiras, Vinícius, também existe, eu gostaria de explorar um pouco, aproveitar a tua presença aqui para explorar um pouco isso contigo, esse sistema de dominação, vamos colocar nesses termos, ele também está introjetado no psiquismo das próprias mulheres em ampla medida, né? A gente vê que existem movimentos hoje que passam a questionar isso, e o feminismo ganha força e é um movimento absolutamente importante, assim como a luta antirracista. A meu ver, essas são as duas principais lutas que a gente tem mesmo hoje, a luta antirracista e essa luta que contesta esse tipo deletério de masculinidade que a gente tem estabelecido, principalmente, como o Vinícius colocou, nos países que que estão no cerne do capitalismo anglo-saxão, do capitalismo neoliberal e tal. Mas a gente tem muitas mulheres que também estão circunscritas, vamos colocar assim, contaminadas, não sei qual que seria o termo mais adequado, por esse tipo de sistema de dominação que a gente está trabalhando aqui, né? Fala um pouquinho para a gente dessa dimensão, por favor. Nossa, eu fico muito feliz com a sua pergunta, com o seu comentário, César, porque é sempre importante a gente ressaltar. Falar sobre gênero, né? Falar sobre identidades de gênero, enfim, sobre esse tema tão difícil, é sempre falar de relações, né? Então a gente está falando de homens, automaticamente a gente tem que conversar sobre mulheres e com as mulheres, né? Como eu disse no começo da nossa conversa, o feminismo ele impulsiona, né, esse debate sobre masculinidades. Então
há uma relacionalidade, a gente está em conversa. E sim, se é uma estrutura dominante, né, se essa estrutura patriarcal ela é dominante, e ela não domina só através da força, né, ela domina através da força, ela domina através da construção de subjetividade, né, ela domina através de um jogo que é de inclusão e exclusão, de criação de possibilidade, mas ela domina todo mundo. Então ela também, de certo modo, vai contaminar, eu adorei a palavra, você ficou em dúvida, mas eu não tinha pensado nessa palavra, mas ela é ótima, porque é isso, ela vai contaminar as mulheres também. Né? Então a gente vai ver mulheres aí que vão reforçar certos discursos machistas, patriarcais, masculinistas, porque elas acreditam que, de fato, essas desigualdades entre homens e mulheres são naturais e que elas têm uma função que é a função de ser mulher. E essa função ela cabe dentro de uma caixinha. Tem algumas coisas que ela deve fazer e outras não. Vou dar um exemplo. Tem aí o movimento masculinista, né, que é um movimento de extrema-direita, vamos dizer a verdade, né, que preza aí por uma certa ditadura masculina, ainda que de modo não muito evidente, mas isso está no discurso. Né, nas entrelinhas, né, Vinícius? Nas entrelinhas, exatamente. Que são os Red Pills, né, que ficaram muito famosos aí com um personagem da internet. E quando você vai pesquisar os Red Pills, né, você vai pensar, nossa, com o que será que o Red Pill se relaciona? Qual será que é a mulher, né, que vai aceitar não sair de casa, ou enfim, todas aquelas besteiras que eles falam. Desculpa ser tão assim aberto, mas é besteira mesmo. Claro, né? claro. Besteiras. Aí eu descobri que tem um movimento que chama Trad Wife, né, que é a Traditional Wife, a esposa tradicional. Ou seja, mulheres que se colocam nesse lugar de que, de fato, toda a narrativa dos Red Pills sobre mulheres tá correta. Meu que elas Deus. devem ir para casar com esses homens. Meu seja, Deus. Não, é muito triste, cara. Não, eu nunca tinha escutado esse termo. É óbvio que a gente sabe que essa dimensão existe, mas por que isso é muito triste? Porque, em última instância, o que isso faz é anular a subjetividade do indivíduo. Entende? Então eu vi outro dia, cara, agora que você falou, eu lembrei, tem um vídeo, Hobbs, não sei se você chegou a ver isso, uma mulher se maquiando e explicando o porquê que o marido é o líder da casa, porque ela é inferior. E ela vai dizendo isso, Hobbs, ela vai dizendo, não, meu marido ele é mais inteligente, ele é mais esperto, ele é mais culto, ele é mais capaz de tomar decisões que eu não sou. Cara, é extremamente doloroso ver o que isso faz com o psiquismo dessas pessoas, que entendeu? Loucura. Anula a pessoa. E a pessoa chega nisso, no sentido de dizer, não, eu de fato não presto pra nada, é melhor que ele tome conta das coisas mesmo. Nossa. Trad Wives, olha que loucura. Que loucura. Trad Wives. Que loucura. Vou de carona também, tá? No Oriente, essa questão é mais pesada ainda, né? Se você for trazer aqui a cultura japonesa, por exemplo, né, na roda, né, das mulheres japonesas, né? Primeiro que, enfim, abrem a porta para o marido entrar, servem o chá, a cultura árabe, para não parecer que a gente está estigmatizando só uma única cultura, os árabes também são muito assim. Os árabes também são muito assim, né? E aí, Vinícius, eu queria te perguntar se existem formas, né, de masculinidade que podem ser quebradas, né, e de que maneira que essa masculinidade pode se tornar mais inclusiva e equitativa. Tem como? Olha, tem como. Não existe fórmula, mas eu acho que todo esse movimento que tem surgido nos últimos anos de homens refletindo sobre masculinidades é porque tem um movimento acontecendo. Ainda que ele não seja um movimento que esteja desestruturando a sociedade, aos poucos eu espero que ele vá ganhando corpo. Uma das coisas que eu acho fundamentais e que já foi colocado, acho que o César comentou, você também comentou, né, que a gente estava falando de sociabilidade, é a fala, né, a possibilidade da gente se expressar e da gente trocar coisas, né, ideias, sentimentos sobre nós mesmos que não sejam só no campo da superficialidade, né, que eles consigam ir num campo mais profundo. Né, quando o César estava contando, né, sobre os amigos, quando tem dois amigos você consegue conversar, quando junta vários, aí a conversa já desanda.
e eu concordo plenamente com ele. Mas eu acho que hoje, né, é possível criar espaços de segurança, tem várias rodas de masculinidade, tem muitos eventos acontecendo, tem terapeutas, psicólogos, psicanalistas especializados em masculinidades, tem um Memo, que é, enfim, um grupo, aí, um coletivo de pessoas que fazem várias ações pensadas em masculinidades. Então, acho que hoje tem caminho. É claro que é sempre um caminho tortuoso, difícil, porque é difícil a gente começar a repensar tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Eu mesmo, né, não gosto de trazer exemplo pessoal, mas hoje eu vou me dar liberdade. Eu comecei a pensar isso a partir de 2015, mas foi quando eu entrei num colapso nervoso, né, eu tive crise de ansiedade, uma série de coisas que eu pensei que estavam relacionadas ao trabalho, e eu descobri que sim, estavam relacionadas ao trabalho, mas estavam relacionadas com a forma enquanto eu, homem, lidava com o trabalho, lidava com as minhas relações amorosas e afetivas, né? Porque tipo, tem a relação amorosa afetiva, ela também é um disparador muito grande. Para mim foi um dos fundamentais, também um dos principais. Né? Então tudo isso foi juntando uma série de coisas que fez com que eu fosse procurar ajuda. Primeiro com roda de masculinidade, depois com terapia, enfim, procurando outros processos, para começar a pelo menos refletir, desconstruir certas coisas. Então eu acho que tem, né, tem um caminho para os homens, eu acho que tem homens pensando nisso, tem espaços, mas basta querer, de verdade. Né, tem que ter ali foco, que isso vai te fazer bem a longo prazo, que você vai poder experimentar a sua vida, a sua masculinidade de uma forma mais leve, né, menos agressiva, menos competitiva, menos violenta, e criando relação de afeto com outros homens, o que é maravilhoso. Né? Me parece que o sentir para a masculinidade é algo ameaçador. Sim, concordo. Tenho essa plenamente. sensação. É vulnerável, né? A vulnerabilidade é ameaçadora, porque é como se você... Eu não falei no começo da armadura, da carapaça, da máscara. Quando você fica vulnerável, é como se você tirasse tudo isso. E aí você tá nu. E é lindo, mas dá medo. Né? Porque agora você não tem mais toda essa armadura para te proteger. A armadura de durão, a armadura de forte, a armadura de provedor. Acabou. Agora você é só um humano, igual todos os outros seres humanos. E sabe qual é a beleza disso, por exemplo, e a importância disso que Vinícius e você estão colocando? Tem o Bion, por exemplo, ele te diz que para crescer você precisa ser capaz de aprender com a tua própria experiência. Enquanto você está vestindo essa armadura, esse processo fica inviabilizado. Entende? Se você não é capaz de reconhecer as tuas dores, as tuas fraquezas, entender que você falha em todas as searas. Você vai falhar financeiramente, você vai falhar no sexo, você vai falhar como pai, você vai falhar... Você é humano, então bem-vindo à tua humanidade. Seja capaz de aprender com a tua própria experiência e seja capaz de entender que você vai falhar reiteradamente ao longo da vida. Enquanto você se defende desse processo, Hobbes, você não cresce. E isso é muito complicado, entende? Agora, Vinícius, o que eu quero te trazer, e trazer para Hobbes, para a gente pensar junto também, é o seguinte. Enquanto marxista, eu de fato acredito que as relações sociais têm como base precípua as relações de produção e troca. Ou seja, eu olho muito, o pessoal aqui no ICL, a Hobbes, até brincam comigo que eu falo o termo materialidade reiteradamente, 20 vezes por programa. Isso não é à toa, isso vem do materialismo histórico e dialético. Eu sou marxista desde a minha pós-adolescência e tal. Eu acho que, e aí eu gostaria de te ouvir, esse movimento de contestação do feminismo, ele ganha mais força porque as mulheres também passam a ganhar melhor, elas também ganham independência financeira e econômica. E isso proporciona, por exemplo, que a nossa geração, nesse momento, as mulheres da nossa geração nesse contexto, tenham toda uma capacidade de questionamento que eu vejo que a geração passada não tinha. Porque as mulheres dependiam financeiramente dos homens e isso dificulta tudo, né? Como é que você sente essa questão? Eu concordo contigo. Eu acho que essas conquistas materiais, elas de fato empoderam as mulheres em vários aspectos, né? Elas fazem com que as mulheres consigam criar formas de autonomia dos seus maridos. Porque como você trouxe, na época dos nossos pais, avós, enfim,
o casamento era de fato uma prisão para muitas mulheres, porque mulheres que não tinham condição ou que não podiam trabalhar fora, entrar no mercado de trabalho, que a gente sabe, que bom que você é marxista, que a gente sabe todos os problemas do trabalho no capitalismo, né, mas que é necessário entrar para ter uma forma aí, de poder criar algum tipo de agência mínima dentro do sistema de opressão, essas mulheres não conseguiam, então elas ficavam atreladas aos seus maridos financeiramente, era questão material. Quando as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, começam a entrar na universidade, e hoje a gente sabe que tem muito mais mulheres do que homens no ensino superior, por exemplo, né? Quando eu faço principalmente o recorte a partir de raça, e eu penso mulheres e homens negros, tem mais mulheres negras do que homens negros no ensino superior. E aí tem várias questões que a gente pode fazer uma outra conversa no outro dia, né? Mas as mulheres, de fato, elas começam a ganhar esse campo também de atuação sociopolítica. Elas começam a fazer com que o discurso delas seja ouvido, porque agora elas têm, inclusive, condições materiais de se dedicar, ainda que a gente saiba que a economia do cuidado, né, que é essa economia do cuidado com as crianças, do cuidado com a casa, do cuidado com a vida doméstica, ela sobrecarrega as mulheres, ainda assim a gente sabe que a conquista material abre esse espaço para que as mulheres consigam se organizar cada vez melhor e fazer com que suas demandas cheguem para o Estado, né, mas para nós também na sociedade civil enquanto homens. Então as demandas começam a ecoar. Eu acho que eu tenho percebido, e não sei se vocês concordam, o efeito disso nos últimos 20 anos. Como o debate em relação à situação das mulheres cresceu. Como esse debate fez com que a gente tivesse que se pensar enquanto homem também. E isso tem um fundo que é material. Eu concordo plenamente, essas conquistas são muito importantes. Nossa, total. A independência financeira não te obriga mais a suportar e tolerar ninguém. Ninguém. Isso é fundamental, César. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Agora, falando em mudança, né? Vamos falar sobre masculinidade não hegemônica dentro desse sistema capitalista aqui. Quais são as principais barreiras? Porque eu tenho a sensação de que o capitalismo alimenta a masculinidade hegemônica, certo? Certíssimo. Exatamente, alimenta. Ele é o pano de fundo para a construção desse personagem falido aí, né? Então, pensando nas masculinidades não hegemônicas, aí eu posso pensar a partir de duas perspectivas. Uma tem as masculinidades que são não hegemônicas, mas querem se pretender hegemônica, que podem ser masculinidades de pessoas negras, indígenas, até mesmo pessoas trans, homossexuais, mas que tem esse tipo de masculinidade como um exemplo, né? Porque não necessariamente porque você está fora do enquadramento principal, que é o homem heterossexual, branco, que você está livre de ser um homem hegemônico local, para o seu grupo, né, para o seu recorte social. Porque você pode reproduzir as mesmas violências desses homens, e geralmente é o que acontece. O que eu gosto de pensar são masculinidades desviantes, né? Aquelas masculinidades que tentam fugir da hegemonia e da não hegemonia, que tentam produzir algo novo, né, que tentam brincar com o fato de ser homem, que tentam criar. Né? Eu gosto muito do conceito de criação do Deleuze, porque é isso, né? Ele abre esse aspecto da vida que é quase como uma obra de arte, que a gente pode inventar qualquer coisa. Porque nada veio pronto. Né? Claro, existem dados biológicos, genéticos, né, que a gente sabe que são aí imutáveis, mas ainda assim, a forma como a gente vive, a forma como a gente se relaciona, não está pronta nos nossos genes. Né? Ela é construída. Então, se ela é construída, a gente pode construir, reconstruir, brincar, né? A gente pode criar, descriar. Existem um campo de possibilidades muito amplos. Então, eu gosto de pensar para esses homens que estão procurando, né, pensar aí suas formas de rever a masculinidade, de problematizar, de criar outros tipos de relação, que é criar desvios, né? Que é pensar como eu faço para fazer de uma forma que eu me sinta bem e que eu perceba que eu não estou violentando ninguém, ou quase ninguém, numa sociedade violenta, né? Mas que eu perceba conscientemente quais são as minhas ações que violentam, que oprimem as pessoas, que oprimem as mulheres, que oprimem pessoas homossexuais, pessoas trans, e qualquer tipo de pessoa, oprimem outros homens, né? Então eu acho que desviar desse caminho aí da masculinidade hegemônica, e não necessariamente ser a masculinidade não hegemônica, eu acho que é interessante, né? Ser contra-hegemônico, digamos assim.
Uhum. Vinícius, e como é que você vê o papel da educação formal? Porque em ampla medida o que a gente discutiu aqui é uma educação indireta que é fornecida através de códigos sociais, de marcadores sociais, da família e tal. Como é que você vê o papel da educação formal, a partir já da primeira infância? Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que a educação formal, ela reforça vários aspectos dessa masculinidade hegemônica, né, dessa masculinidade mais tóxica. Eu acho que desde o começo da socialização das crianças, muitas professoras, muitos professores, educadores e educadoras, eles incutem na criança que há uma divisão muito radical das atividades, por exemplo, da infância, da brincadeira, por exemplo. Né, o incentivo aos homens participarem de atividades esportivas ou atléticas, que é correr, subir no pula-pula, girar no gira-gira, pular do escorregador, e incentivam as meninas a ficarem sentadas brincando de boneca, de areia, de casinha. E aí você já cria o quê? A gente já sabe que existe um dismorfismo sexual, né, para usar o conceito que nada mais é do que as nossas diferenças biológicas naturais. Os homens terem mais músculos, as mulheres terem menos, isso é natural. Mas a gente incentiva uma produção de corpo e uma produção de relação entre os homens que é pautada em coisas que também poderiam ajudar as mulheres a sobreviverem. Né? Num caso, por exemplo, extremo aí, que a gente tem que fugir de uma guerra, de alguma coisa, né, extrema, você ter uma qualidade física, um vigor físico, ajuda homens e mulheres. Só que para as mulheres isso não é visto como algo feminino, isso é visto como algo masculino. Aí já tem uma mudança que é a forma como o corpo se porta no mundo, né, os desafios. Eu tenho um exemplo muito interessante, não vou falar muito, prometo, mas é em relação a sentir dor, né? Eu gosto muito de esporte, jogo futebol, sempre brinquei com vários esportes aí. Eu sempre estive acostumado a sentir dor, principalmente por causa do futebol. Quando era pequeno eu tentei ser jogador, como todo garoto, aquelas histórias de jogo na várzea, né? Então eu sempre senti dor. É muito normal sentir dor, porque eu pratico esporte. E aí eu conversando com várias amigas, né, eu percebia que entre as mulheres não era muito comum elas sentirem dor física, né, por causa de um esporte ou por causa de alguma atividade física que foi feita no dia. Né, uma dor muscular, às vezes um incômodo do cansaço muscular. E sempre elas já querem remediar automaticamente essa dor, não se permitir sentir a dor. Enquanto para o homem é necessário que ele sinta essa dor para que ele também se reafirme enquanto homem. Né? Então a gente vai criando essas divisões a partir daí, sendo que a dor de quem pratica esporte é algo natural e muitas vezes ela é bem-vinda. Por exemplo, você faz musculação, sentir dor no músculo, significa que o músculo está regenerando e desenvolvendo. Né? Então o corpo vai sendo lido de forma diferente desde pequeno, desde as brincadeiras da infância. Né? Já vai sendo generificado a subjetividade, o corpo, a partir dessas brincadeiras. Boa. Perfeito. Você falou da escola, mas eu lembro também que dentro de casa isso acontece, né? Meninas lavam louça, né? Meninos brincam de carrinho, ficam na garagem jogando futebol. Então, sim, acontece na escola, acontece no ambiente, no próprio ambiente, né, da casa, e entre os homens, entre as mulheres. Agora, mulheres não poderiam criar os seus filhos dessa maneira, porque, veja bem, são mulheres. Né? É porque é um mesmo modelo de sociabilidade que organiza tanto a educação formal quanto a educação indireta, vamos colocar assim, societária, vamos colocar assim. Mas dentro de casa quem manda sou eu, pô. Dá para mudar. Claro, né? Não, deve-se mudar. Agora, o que eu te digo é que existem essas coisas se complementam, porque o princípio que o organiza é o mesmo, seja para um lado ou para o outro, exato. Enfim, mulheres machistas, não tolerarei. Já vou dizer logo aqui a Laérica Hilton. Isso aí. Vinícius, que prazer receber você aqui, que papo incrível. Foi. Muito legal, um tema importante. Enfim, meninos, chorem, mas chorem de verdade, não tem problema nenhum, a gente até gosta. Obrigada, viu? Boa noite para você. Obrigado, César. Obrigado, Roberta. Foi muito legal conversar com vocês. Uma honra o convite. Uma boa noite para vocês, para todo mundo que for assistir a gente. Até uma próxima vez. Obrigado, Vinícius. Um beijo, querido. Boa noite. Beijão. Valeu, tchau. Você sabe que tem um amigo meu que tem uma agência de publicidade. O nome da agência é Boys Do Cry. Os homens sim choram. Sim, choram.
precisam chorar, É. né? Afeto, carinho. Precisa chorar, precisa ser capaz de reconhecer as tuas fraquezas, precisa ser capaz de reconhecer que você falha em todas as searas da vida. Todo mundo falha. E que isso não te faz menos homem, menos humano, menos nada, em última análise. E é absolutamente fundamental para que a gente cresça. Agora, tem uma coisa também, né? Deixem a gente falar, não interrompam. É tão chato isso, Sim. tão deselegante, que a gente não consegue nem concluir, às vezes, né, o nosso raciocínio, nosso pensamento. Não sei, às vezes eu fico olhando ali o parlamento também brasileiro, assim, as mulheres quase não conseguem terminar uma frase, né, César? Eles se sentem muito ameaçados, assim, nitidamente, a gente vê isso, que a única maneira de atacar é não deixando elas falarem, assim, é um absurdo. Não atrapalhem, tá? Deixem a gente concluir, depois você fala, não tem problema nenhum, tem tempo para todo mundo. E isso é educação básica, inclusive. Você sabe que eu te amo, né? porque você nunca me interrompe, né? Obrigado, amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, porque tem aula online já marcada no dia 17 de dezembro, às 8 da noite, é um domingo, com os Eduardos. Eduardo Moreira e também Eduardo Marinho. Fala do Eduardo Marinho aí, César. O Eduardo Marinho é o filósofo das ruas, ele tem pensamentos maravilhosos que contestam todo esse modelo de sociabilidade ao encontro disso que a gente trabalhou com o Vinícius hoje aqui. Muito provavelmente vocês já o conhecem, ele é maravilhoso, tá imperdível esse papo. E o nosso Edu é o craque de sempre, que vocês já estão acostumados, então imperdível a indignação como filosofia de vida. É isso, aula online e aberta. Para garantir a sua vaga, entre em icl.com.br/sinapse. É no domingão, hein? Às 8 horas da noite. Lembrando da programação do ICL, que começa com Leandro Demore e o seu Desperta, às 7 horas da manhã. E logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, das 8 às 10h30. E aí, deu 7h30 da noite, vai rodar aquela vinhetinha e você é mais do que convidado para fazer esse programa aqui conosco. Sinapsando. É isso aí. Nas noites do ICL. Um beijo, boa noite e até mais. Fiquem bem, tchau, tchau. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.